tarde a todos, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33. Vocês observaram quantas vezes Jesus usa a expressão "não tenhais medo"? Observaram? Então, ele usa essa expressão 3 vezes ao longo desse evangelho. Mas assim, o número 3, ele não aparece por um acaso aqui não. A gente vai ver que o número 3, ele indica a perfeição, indica uma totalidade infinita. É como se Jesus dissesse: não precisas ter medo, eu estou aqui. Mas por que será que Jesus diz essas coisas? Vocês querem saber? Então nós vamos descobrir isso juntos. Como eu já falei lá na frente, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, tá? E Jesus está falando aos discípulos sobre a missão que lhes foi dada. Nos primeiros versos desse capítulo, Jesus anuncia, pede para os discípulos anunciarem em voz alta. Ele usa essas palavras: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Por que anunciar a palavra de Deus sobre os telhados? Aqui Jesus nos fala usando uma linguagem, um recurso da linguagem. Ele usou uma linguagem metafórica para dizer que sobre os telhados, o mais alto possível, anunciar a sua palavra, provavelmente vai chegar muito mais pessoas, vão alcançar o seu evangelho, as suas palavras. E é isso que Jesus quer, que as suas palavras, que os seus ensinamentos cheguem a todas as pessoas verdadeiramente, que ninguém fique sem ter acesso às suas palavras. Jesus também mostra aos seus discípulos como eles devem fazer isso, de que forma, e começa a dar a eles instruções de como será esta missão. A missão é importante como outra qualquer. Talvez seja um pouco mais importante, justamente porque a partir deste anúncio missão, vai ser construído o reino de Deus. O povo de Deus é construído. Este reino, note-se, não se encontra em um território. Ele não se encontra em um mapa. Não se encontra em um atlas. Ele não tem um endereço certo, uma rua apropriada, um lugar exclusivo para ele. É por isso que é um reino em que, uma vez que não tem um território exclusivo, ele não tem fronteiras. E também, por não ter fronteiras, qualquer pessoa pode fazer parte deste reino. Aí vocês que estão aí devem estar perguntando assim: mas tia Ana, aonde está esse reino mais especificamente? Você pode falar pra gente? Eu vou devolver a pergunta para vocês, crianças, papais e todos os outros que estão nos assistindo. Vocês já pararam um pouquinho para pensar nisso? Onde está esse reino de Deus? Então, é muito simples, é muito fácil. Esse reino de Deus fica onde tem pessoas que, justamente por acreditar em Deus, se comportam e vivem como Ele. Amam a todos, fazem o bem a todas as pessoas, sem distinção. Se comportam, têm atitudes e tudo ligado ao reino de Deus. E é por isso que o reino de Deus acontece. Vocês conseguem entender agora
aonde está esse reino de Deus? Isso mesmo que vocês pensaram aí do outro lado. Estão todos de parabéns. Vocês entenderam que este reino se realiza na vida de cada pessoa que acredita em Jesus. Cada pessoa que está na escola, esse reino se realiza na nossa casa, em um campo de futebol, no ginásio da escola, na praça que vocês brincam, na igreja que vocês frequentam, enfim, no campo de São Bento, enfim, em todo lugar que existe aquela pessoa que vive segundo os mandamentos de Deus. Ali tem um reino de Deus. É lá que existe alguém que decidiu aceitar esse chamado de Deus para essa missão. E é lá que está, então, esse reino de Deus. Certamente, não é um compromisso fácil. Certamente, é um compromisso difícil, mas não impossível. E é por isso que Jesus repete essa frase 3 vezes. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Se vocês forem ler a Bíblia, vai aparecer essa expressão lá no Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ela percorre toda a leitura da Bíblia, lá desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus, de fato, pronuncia essa expressão cada vez que ele chama alguém para a missão. Quando ele chama Abraão para uma missão, Moisés, os profetas, Maria, mãe de Jesus. Hoje, ouvimos o Jesus dizer aos discípulos, não tenhais medo, 3 vezes. Mas ele não diz isso só aos discípulos, não. Vocês sabiam? Ele diz isso também para a gente hoje. Quando o Frei leu o Evangelho, ele leu isso para a gente, ele falou isso para a gente também 3 vezes. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Mas como assim, tia Ana? Para a gente, mas não foi para os discípulos? Prestem bem atenção. Nós já somos batizados. E por sermos batizados, somos enviados e somos chamados a ser missionários. Não missionários para irmos para países distantes, não. Somos chamados a ser missionários em nossas casas, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, com nossos amigos, em nossas famílias. Todos nós que participamos da Eucaristia somos chamados a construir o reino do Senhor, com o nosso comportamento, com as nossas palavras e com os nossos gestos. Deus precisa de você e precisa de mim também. É uma coisa tão bonita, não é? É uma coisa assim que nos honra e nos deixa feliz. Deus, o Rei dos Reis, confia tanto na gente, confia tanto em você, confia tanto em mim, que nos chama ele nos chama e nos envia em seu lugar. Nos chama a ser mensageiros. Nós somos, então, a partir desse momento, a sua boca, as suas mãos, os seus pés, o seu coração, a sua bondade, o seu perdão, a sua alegria, a sua paz. Para ele, a idade, a inteligência, as capacidades motoras, a simpatia e mais lá o que for, não são importantes. Para Jesus, o coração, o nosso coração, é o mais importante. A nossa vida, a minha vida, a sua vida tem valor, tem sentido somente se nós dermos a ela um gosto, uma razão de viver. E Deus nos dá essa oportunidade. Dessa forma, nós podemos trilhar o seu caminho, deixando sinais de bondade, de luz,
de esperança e de amor. Podemos fazer isto sempre e em qualquer lugar, qualquer caso, com pequenos gestos e pequenas atitudes. Nós precisamos somente acreditar. Acreditar que Deus já precisa de todos nós. E parar de pensar que eu sou pequeno demais para fazer isso. Ou então, sou jovem demais para fazer isso. Já podemos fazer coisas, e muitas, se nós quisermos. O nosso empenho é verdadeiramente grande, mas o Senhor nos diz que não devemos temer, porque todos nós já ouvimos que não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Estes versículos dizem que o Senhor se preocupa muito conosco, mesmo com as coisas mais simples e pequenas, como o nosso cabelo. Isso também importa, ou seja, Ele trata disso para nós. E depois, para enfatizar, reforçar que a nossa vida é muito importante aos seus olhos, Ele dá um outro exemplo. Jesus nos dá um outro exemplo. O exemplo dos pássaros no céu, os pardais. Para os ouvintes do tempo de Jesus, os pardais no céu eram animais insignificantes. Eles não tinham um grande valor. Tipo assim, se nós formos passar a dar um valor para os pardais daquela época, eles valiam assim, tipo, 1 centavo, isso mesmo, 1 centavo. Tinham quase valor nenhum, né? Mas Jesus diz que Deus, seu Pai, também cuida deles. E quando o passarinho cai no chão, ele não é abandonado por Deus. Este cuidado com as pequenas coisas nos faz compreender o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto nós somos preciosos para Deus, o quanto Ele nos apoia no nosso compromisso no reino de Deus. Vamos confiar verdadeiramente no Senhor, que não nos faz faltar nada através de suas palavras, que Ele nos conduz através de sua bússola e através do seu pão se torna um alimento para o nosso trabalho do dia a dia, para a nossa viagem diária. Com alegria, vamos guardar essas palavras. Não tenhais medo. E daqui para frente, vamos repeti-la sempre, sempre que nos parecer difíceis ser testemunhas do amor de Jesus. Não tenhais medo. Um abraço.